O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, num texto que todos nós conhecemos muito bem, em palavras simples e diretas, aquilo que também de maneira superficialíssima eu acabei de descrever. Ele diz que nós recebemos vida, tendo antes vivido de maneira espiritualmente morta, em delitos, em deliberações de ação contra nós mesmos e contra a vida, e também em pecados, ou seja, mortos em razão de determinadas pulsões de morte que essencialmente nos habitam. E ele prossegue e diz: nessas coisas nós andamos já, alguns de nós que tivemos a experiência de nos darmos conta delas e de buscarmos deixá-las dia a dia por força de decisões da mente e do coração. Mas já andamos e sabemos qual é a configuração deste caminho. Ou seja, ele acontece segundo o curso deste mundo, que para um cristão religioso, moralista, legalista, pentecostal ou reformado puritano, seja lá o que for, significam as exterioridades idióticas. Como é que estão se vestindo, como é que está o cabelo, como é que é a maquiagem do idiota. Aí eles chamam isso de mundo. Mas, na realidade, aquilo a que Paulo faz referência, tem a ver com a construção conectada de todos nós, onde cada um de nós é um elo, querendo ou não querendo, nesse processo todo. O curso, a gente entra no molde da tendência, a gente simplesmente, irrefletidamente, adota, embarca, defende, promove, sem nem saber o que nem porquê, mas somos agentes daquilo que não compreendemos ou que pensamos que compreendemos a partir de um interesse tópico bem imediato, sem que a gente perceba o todo da engrenagem. E que quanto mais o mundo é como ele se tornou, com todas as possibilidades de conectividade, mais imensa e exponencialmente essa rede deste curso, desta malha, cresce entre nós. De tal modo que, literalmente, borboletas voarão em qualquer que seja o lugar da África, e as tempestades acontecem aqui, no sentido de que nós estamos todos ligados. Curso deste mundo, príncipe da potestade do ar. Essa coisa que está para além do tangível, do explicável, a soma de tudo que nós fazemos numa linguagem de natureza junguiana seria definida como o inconsciente coletivo. Todas as marcas das nossas projeções. Pois é justamente disso que esses principados e potestades se alimentam e devolvem tudo isto de maneira reciclada, com proposições sutis, que a gente abraça sempre como completamente ideias nossas.
e segue adiante na sofisticação da nossa própria loucura, servindo a um ciclo que não cessa nunca. Principados e potestades do ar, do espírito que atua nos filhos dessa propensão, entre os quais todos nós já andamos de um modo ou de outro, por causa das inclinações da nossa carne, porque tudo isso combina com a nossa avidez completamente suicida. As inclinações da nossa carne, a famigeração de um desejo, de pulsões que nós mesmos não conseguimos explicar e nem queremos pensar em tentar entender, mas que nos colocam como máquinas de caprichos e de necessidades e de ansiedades, em buscas infindáveis, que crescem e só aumentam tanto mais quanto sejam por nós indulgidas. Ou seja, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tendo-nos como referência primeira e última, essa autoabsolutização é o que caracteriza essa inclinação de morte na gente. E nos coloca nessa situação de vivermos, por natureza, como filhos da nossa própria catástrofe. Isso é o que Paulo diz. Eu acho que dificilmente alguém usaria tão poucas palavras para descrever de modo tão carregado de camadas e de layers de influência e de interconexão e overlappings, de uma coisa tocando na outra e fazendo um todo perturbador para a vida da gente. Aí você diz, poxa, mas até aí, você mesmo já tem falado isso tantas vezes, o que é verdade. Domingo passado mesmo eu falei no assunto, e no domingo anterior também. E não foi por acaso, nem eu ando esquecido. É porque eu realmente ando preocupado e perturbado com o que eu vejo nos resultados. A minha vida é lidar com o retorno disso, todo dia. A manifestação disso na alma das pessoas, nas emoções, nas buscas, nas ansiedades, nas necessidades, coisas que acabam se transformando em ambições, buscas, necessidades de conquista, às quais todos se entregam. As desculpas imediatas são diversas, quando elas existem. Na maioria das vezes, as pessoas simplesmente vão porque estão programadas para ir. Ou chegou a hora de ter esse desejo, ou chegou a hora de realizar essa meta. Há muita angústia obrigando a gente o dia inteiro em tudo isso que está posto, que é maior do que a gente consegue compreender, mas que nos afeta conjuntamente. As pessoas começam a sentir coisas que nós não sabemos nem por que estão sentindo. Acordam com aflições sem nome, sem causa. Fazem um exame hormonal, químico, físico, não tem nada.
vão à terapia, viajam para trás, tentam ir aos primórdios da dor primal do ser e voltam de lá com a mesma inexplicabilidade de agonia, porque é algo que está para além da gente e que nos cerca todo dia. E a gente vai se ferrando no processo. Paulo, aqui em Efésios 2, diz isso. A pergunta que eu faço por você é: e daí, como é que eu de fato faço para enfrentar, para lidar com isto na minha existência? Eu estou vivo aqui. Ele diz no capítulo 6, depois de, nessa epístola toda, ele ter tratado basicamente disso o tempo todo, considerando ele o primeiro século, com o que havia e com o que em havendo produzia de construção humana ou desumana à volta dele, o tempo todo ele diz: o chamado é para a gente sair disso e nos tornarmos segundo a imagem do Filho de Deus, arraigados nele. Mas ele conclui no capítulo 6, dizendo finalmente, aqui, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é apenas algo que acontece no plano imediato, físico, hormonal, também, mas há transcendências. Existem dimensões outras, para além da minha visibilidade orgânica. Eu tenho absorções psíquicas que eu faço o dia inteiro, eu sou uma esponja psíquica. E eu tenho sensibilidades de natureza espiritual que nem eu mesmo detecto. Que é o que caracteriza a nossa real luta, que não é apenas contra visibilidades e constatabilidades imediatas, mas contra poderes, principados, potestades, sutilezas, conjuntos de influência enorme, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra autoridades espirituais, contra poderes invisíveis, pulsantes em cada indivíduo e constantes nesta camada de nós mesmos que é a atmosfera espiritual do planeta que nós mesmos vamos construindo com as produções dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos caprichos, das nossas loucuras, das nossas paixões descontroladas, do nosso ódio, dos nossos preconceitos, das nossas convicções de morte. A soma disso tudo produz uma atmosfera que acontece como realidade espiritual e também como fenômeno humano, como camada de energia lotada da agonia de nós mesmos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. Porque há algumas ocasiões em que essas realidades se abalam sobre a nossa vida de maneira mais intensa. Uma suscetibilidade maior, é uma fraqueza maior, é um tempo de combinação de fragilidades, de alinhamento de fraquezas em nós, de desarmonias, de tal modo que a gente se vulnerabiliza muito mais do que imagina, e acontece. Eu não estou dizendo isso por teoria, eu conheço o poder do dia mau. Da época má, da estação ruim, aonde essa tromba d'água cai na tua cabeça, um batismo perverso. Parece que das forças do universo sobre ti. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade. Eu acho extraordinário que, depois de descrever essa coisa tão tenebrosa, esse carinha aqui que não anda com nenhum exército atrás dele, mas que olhou e enxergou qual era a mais dramática de todas as lutas, contra a qual nós teríamos que nos preparar para sobrevivermos e permanecermos e ficarmos inabaláveis, e combatermos o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé. Primeira coisa que ele diz é: cinja-se com a verdade. Em outras palavras dele é: use a verdade no íntimo. Que coisa mais fascinante. Primeira proteção contra isso tudo é fazer da verdade a minha cueca existencial. Cingir-se com a verdade é essa coisa mais íntima, é a calcinha do ser. Está lá, é verdade no íntimo. É se agarrar ao que é realidade, ao que é verdadeiro, ao que é, a não entrar no processo interior do subjetivismo fantasioso que nos afasta da realidade, da verdade, do que é. E aí que está a minha âncora. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, que essa certeza de que você é um ente impermeável por causa da sua convicção do que Jesus fez em seu favor. Você está justificado. Você está perdoado. Essa é a couraça da justiça, não é a minha. Não é justiça própria, não é nada disso. É confiança de que está consumado, está feito em meu favor. Eu carrego essa impermeabilidade de convicção, os meus sentimentos, emoções e pensamentos. Estou perdoado, sou. Nunca não fui.
E ainda, calçai os pés com a prontidão do Evangelho da paz, ou seja, fique tão impregnado do espírito do Evangelho, que não é doutrinação, é caminho espiritual, é aprender a interpretar a vida, a olhar a vida, a responder a ela segundo o Espírito de Cristo. E ter isso tão pronto que o seu caminho tenha como reação natural o Evangelho. Isto é, carregar na existência a prontidão do Evangelho da paz. É isso, deixar de ser um conjunto de qualquer coisa na sua cabeça ou fora de você, passar a ser algo instalado e rodando na vida. É o que Paulo chama, escrevendo aos Coríntios, de adquirir a mente de Cristo. E mais ainda, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem já viveu um pouco mais a experiência do Evangelho na vida, atravessando qualquer que seja a tempestade da existência, e são muitas, aprende o significado de carregar o escudo da fé. Essa mobilidade em todas as direções, porque as flechas, os dardos incendiados são muitos e de todos os lados. É mediante a fé, que não é emoção, que não é sentimento, que é convicção de que o que foi dito está feito, eu creio. Não tenho serviços apologéticos para explicarem isso a mim mesmo. Trata-se de uma rocha, trata-se de um fundamento existencial, trata-se de uma patada que me rasgou, me lacerou para sempre. É uma marca inovidável, está aqui. É com esta convicção que eu quebro todos os dardos inflamados do maligno. Tudo que vem como seta, como atingimento perverso, envenenado na vida, você quebra e enfrenta nessa convicção. Quem a tem, sabe do que eu estou falando. Quem não tem, só saberá no dia que se entregar e crer. E Paulo conclui, indo mais adiante, apenas dizendo que não só a gente apaga esses dardos do maligno, mas também ele diz, tome o capacete da salvação, proteja a sua mente, guarde a sua mente, seus pensamentos, nessa segurança. Não perca nunca a convicção da esperança. Sua mente tem que ser protegida pela certeza de que você não está andando atrás de uma ilusão. A única realidade que com segurança total pode proteger você contra o dia mau é esta. Não relativize isso na sua mente, por nada, em momento algum, porque a invasividade é total. E mais ainda, ele diz, e use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É claro que ele não está falando de um livro chamado Bíblia, que nem existia nos dias dele. Ele está falando daquilo que eu já disse aqui antes, de responda a vida com a convicção da verdade, da palavra do Evangelho.
Essa é a sua resposta, esse é o seu ataque à vida, é a consciência do Evangelho pronta em você. E persevere, porque os dias são maus. Você veio até aqui e eu desejo de todo o coração que você saia hoje daqui levando no coração uma certeza simples. Eu posso atravessar esse momento da história no qual estou vivo. Com tudo que existe, com tudo que ainda virá. E o que virá está para além do que a gente ainda pode imaginar. Mas você pode atravessar e permanecer inabalável. Eu posso atravessar e permanecer inabalável. É só essa convicção que eu gostaria que fosse plantada no seu coração. Se você me perguntar, o que você veio fazer hoje aqui, Caio? Eu vim com essa vontade de, em nome do Evangelho de Jesus, plantar em você esta convicção mental, psicológica, espiritual, de naturezas diversas, plantar essa certeza de que você pode atravessar e permanecer inabalável. Pode, e vai, e iremos juntos, e não retrocederemos, e não voltaremos atrás, nem nos intimidaremos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Gente amada, durante a semana, quando o rolo compressor for passando, e daqui para frente, todas as semanas serão como anos, não são mais como meses. Tem dias que carregam tantos dias dentro do próprio dia, que à noite eu já não me lembro mais se a coisa que primeiro me chocou de manhã cedo foi naquele dia ou se já faz uma semana. Porque é uma concentração esmagadora de coisas. É mais do que a mente foi feita para suportar. E a gente está dentro disso, mas nós vamos passar. Verdade no íntimo. Não se entregue à fantasia. Guarde isso no coração. Você está perdoado, justificado, está consumado. Encha-se do Evangelho para que ele se transforme cada vez mais num reflexo natural da vida em você. E saiba, flecha, ataque de todo lado, mas você tem a mobilidade dessa graça, mexe com força, com certeza. A bicha quebra, se você não duvida. E use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seja proativo, corajoso e combata todos os bons combates sem medo de ser. E guarde a sua mente. Veja a que você entrega os seus pensamentos, quais são os temas do seu pensar. Guarde a sua mente, salve a sua mente, proteja a sua mente. Nós vamos atravessar. E se você estava todo machucado já, ferido e lanhado,
e ouviu essa palavra hoje, creia e tome fôlego, tome ânimo, se levante, você vai se levantar e vai atravessar, em nome do Senhor.